Para aqueles que me buscam continuamente, eu tenho recompensas, galardões, como na minha palavra está escrito. Eu sou o galardoador daqueles que me buscam. E uma dessas recompensas eu posso revelar a vocês, meus filhos. Uma das maiores recompensas que eu, Senhor, dou aos meus filhos é revelar os meus segredos, é revelar o meu coração. Essa é uma das maiores recompensas que todos aqueles que me buscam e que me adoram recebem. Essa é uma das maiores recompensas que eu dou para quem diligentemente busca a minha face. Para aqueles que buscam a minha face e temem a mim, eu os recompensarei, compartilhando o meu coração, compartilhando os meus segredos. Sim, assim como eu fiz com o meu servo Abraão. Nada eu ocultava a ele. Como eu mesmo disse na minha palavra. Ocultarei eu, Abraão, o que estou para fazer? Visto que ele virá a ser uma grande nação? Eu compartilhava também os meus segredos com o meu servo Moisés, com o meu servo Davi. E com vocês, meus filhos, não será diferente. Mas, com vocês, meus filhos, eu revelarei algo ainda muito mais profundo, que eu não revelei a Abraão, que eu não revelei a Moisés, a Davi, a nenhum deles. Mas eu revelarei a vocês, se vocês continuamente buscarem a minha face e temerem a mim, e viverem uma vida de santidade, em comunhão com o meu Espírito e com a minha palavra. Se vocês fizerem isso diligentemente, vocês receberão a recompensa. E essa será a maior das recompensas que eu lhes darei, meus amados filhos. Essa será a maior das recompensas. Eu vou compartilhar com vocês os segredos do meu coração, coisas ocultas, coisas profundas, que eu só compartilho com aqueles que me temem, com aqueles que me buscam, com aqueles que me amam. Sim, eu mostrarei coisas grandes, coisas maravilhosas. Sim, como na minha palavra está escrito. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me e eu lhe responderei e lhe anunciarei coisas grandes e novas, coisas grandes e ocultas que ninguém sabe ainda. Aqueles que me buscam diligentemente são os que recebem a recompensa. Conhecem os meus segredos, conhecem o meu coração, porque eu compartilho. Sim, eu amo compartilhar com os meus filhos, com aqueles que me adoram, que me buscam, o meu coração. Eu compartilho. Sim, eu amo compartilhar com os meus filhos, os meus segredos. Se vocês me buscarem, ó meus filhos, se vocês me amarem mais do que qualquer coisa que há nesse mundo, vocês me conhecerão. Sim, vocês me conhecerão, porque eu me revelarei a vós. Vocês conhecerão o meu coração. Se vocês amarem a mim mais do que qualquer coisa que há nesse mundo. Então, vocês conhecerão o meu coração. Eu revelarei o meu coração. Porque os meus segredos é para aqueles que temem a mim, para aqueles que andam na minha presença. Como eu disse para o meu servo Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quem anda na minha presença e permanece andando na minha presença, alcança a perfeição. Por isso eu disse para Abraão, anda na minha presença, então serás perfeito. A mesma coisa eu digo a vocês, a cada um de vocês, meus amados filhos e filhas, andem na minha presença e vocês serão perfeitos. Andem na minha presença e vocês serão aperfeiçoados. Pois quem anda na minha presença, quem anda perseverantemente na minha presença e me adora, não tem mais o coração em absolutamente nada relacionado às coisas concernentes a esse mundo. Porque aqueles que andam na minha presença têm o coração voltado para as coisas celestiais. Todo aquele que anda na minha presença ajunta tesouros no céu.
Kokorime de bate no dobre fime de você na tiliki. So de brad bando de okori pe vase na bia. De brad bandito ni brad de pebito na brad faz. Hokoto pro la pima toro pro mi blessa me brali bibedo brali kembra di sine brali brembe bochin. Ino brali di ato pragi no brali a pleto preto to preto choco preto brali propi pangide. Quem de propam pro piquem pro potina roi plex mi. Zero te capra le teno chop prati pro la plex and pro defim bate boquinho rotile que te fai. O que é que alegra o teu coração? É o dinheiro ou é a minha presença? O que é que alegra verdadeiramente o teu coração? Shirio bratu yambatu yamas. Se é qualquer coisa nesse mundo que está alegrando mais o teu coração do que a minha presença, então, filhos, vocês precisam mudar. Sim, vocês precisam mudar. Mudar o coração de vocês. Voltem o coração de vocês para mim. Tira o coração dessas coisas. Filhos, tire o coração de coisas desse mundo. Porque eu, Senhor, sou o Pai de vocês. E eu, como Pai, os amo. E eu não vou deixar lhes faltar absolutamente nada, meus filhos. Nada vai faltar para vocês. Se vocês me buscarem, se vocês me adorarem, como na minha palavra está escrito, se vocês buscarem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, todas essas coisas que são passageiras, são temporárias, todas essas coisas eu lhes acrescentarei. Filhos, ouçam o que eu vos ensino nesta manhã. O segredo para uma vida próspera, o segredo para uma vida próspera é tirar o coração. Tire o coração dessas coisas. Não se apeguem a nada nesse mundo. Não coloque o coração de vocês nas riquezas, nos bens. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que possui. Como meu filho ensinou em uma parábola, quando o homem ajuntou, guardou nos celeiros, tinha muito. E aí então, ele assentou e ele disse para a sua própria alma: alegra-te, minha alma, regozija-te, minha alma, porque eu tenho muito para muitos anos. Mas eu disse a ele: louco, hoje mesmo tua alma será requerida. E tudo que você ajuntou, para quem será? Para quem será? A vida de um homem não consiste nos bens que possui. Por isso, filhos, voltem o coração de vocês para mim, e eu suprirei todas as vossas necessidades. Nada, absolutamente lhes faltará. Eu saciarei vocês. Eu, Senhor, lhes darei a provisão para tudo. Não foi o meu servo Abraão um homem rico? Não lhe prosperei em meio ao deserto? Não dei a ele muitos bens? Imagina o que eu poderei fazer com vocês, meus filhos, se vocês voltarem o coração de vocês para mim. Voltem o coração de vocês para mim. Não coloque o coração de vocês nos bens desse mundo, nas coisas desse mundo. Porque eu sou o Senhor, o Criador dos céus e da terra, o dono de todo o ouro e de toda a prata. Se vocês, meus filhos, me amarem mais do que qualquer coisa que há nesse mundo, eu lhes farei prosperar abundantemente. Por isso que muitos dos meus filhos não prosperam, porque eles não estão com o coração voltado inteiramente para mim. Não estão. E o amor ao dinheiro é a raiz de muitos dos males que acometem os meus filhos na terra. É o amor ao dinheiro que acometem muitos males. Muitos males vêm aos meus filhos, porque eles amam mais os prazeres da vida, amam mais os bens dessa terra do que a mim. Muitos não entendem. E tudo isso fui eu que criei. E eu criei para vocês, meus filhos, para que vocês desfrutem. Mas não é para vocês colocarem o coração, a confiança de vocês nessas coisas. Não, não é. Eu criei para vocês. Mas não é para que vocês vivam na dependência dessas coisas. Mas vocês têm que aprender. Vocês, filhos amados, aprendam a depender de mim, a confiar em mim. Porque sou eu, Senhor, que lhes dou a provisão. Sou eu. Se vocês confiarem em mim, nada lhes faltará. Absolutamente nada faltará para vós, se vocês confiarem em mim.